Olá, estamos aqui mais uma vez nesse canal de conhecimento, de autoconhecimento, na verdade. Aqui nós falamos sobre comportamento humano para você que gosta do assunto, mas principalmente para você que é da área do desenvolvimento humano. Você que é terapeuta, você que é psicanalista, você que é um psicólogo ou trabalha com atendimento. Eu sou o Eli, sou psicanalista e trabalho com mentoria, supervisão e análise corporal e comportamental. Hoje nós vamos conversar sobre ciúmes. Ciúmes, você é uma pessoa ciumenta? Ou conhece alguém ciumento? Ou você pode dizer que você não é ciumento? Esse é um tema muito interessante para a gente conversar hoje, mas antes da gente falar sobre esse assunto, quero convidar você a se inscrever. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. É rapidinho, é só ativar o sininho, dê um clique e você já está inscrito para você receber principalmente notificações e informações quando a gente tiver novidades por aqui. Faça isso que você vai ajudar muito a gente do lado de cá e o nosso trabalho também. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre ciúmes. Ciúmes, será que esse tema é relevante? Será que esse tema... Eu acredito que o ciúmes, ele tem o espectro. O espectro dos ciúmes é o zelo, é o cuidado. Só que o interessante, o ciumento, o zeloso, ele como é que a gente pode dizer? Ele é aquele que gosta de zelar, de cuidar. Quem ama, é óbvio que gosta de cuidar, tem um pouco de querer o outro mais para si. Isso é normal. O ciúmes é algo que eu acho muito normal. O que é patológico é quando esse ciúmes deixa de ser carinho, deixa de ser aquela coisa de estar olhando ou não estar olhando. É algo de satisfação de ver a pessoa que você gosta, despertando olhares. Agora, quando isso passa do ponto, é claro, é óbvio que o ciúmes, quando vira obsessivo ou ritual, claro que o ciumento patológico, ele tem pensamentos repetitivos, tudo em função da suposta traição. De uma suposta traição que o seu parceiro ou parceira, baseado em absolutamente nada. Porque às vezes também pode ser baseado num sorriso, numa troca de gentileza. Ele começa a imaginar situações a partir dali e passa a realmente sofrer com aquilo. Começa um mecanismo de ações quase que ritualizados de controle. Sabe que muitas vezes quando a gente fala de ciúmes, a gente escuta a questão do borderline. Ouvir o borderline, na verdade, não tem característica de uma determinada ou de um determinado tipo de personalidade. O ciúmes é algo que está presente na humanidade. Agora, o borderline tem uma intensidade patológica que é acima da estrutura daquela questão de ele não se sentir inteiro, uma pessoa inteira que ele precisa do outro para ser. É como se o ter garantisse que o outro vai ficar sob o seu controle, que parte dele não partirá, o que é uma grande ilusão. Porque assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúme saudável e passa a ter um ciúme patológico, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Então tudo que ela não queria era perder. E ela perde justamente pelo excesso, pelo controle de querer ter tudo, querer a vida do outro controlado na sua mão. Agora, certos ciúmes
faz até resgatar a nossa autoestima. Eu falei aqui no vídeos anteriores sobre autoestima, depois você dá uma olhadinha nesse conteúdo, porque isso é bom. Agora, o ciúmes obsessivo, que é o ciúmes de invasão, de pegar a privacidade do outro, o celular do outro, de redes, e isso tornou o ciúmes algo muito abrangente na vida cotidiana, porque o ciumento que entra nessa vida patológica, ele quer controlar o celular da outra pessoa, quer controlar as redes sociais do outro, o e-mail do outro, cada vez mais. E o celular é um computador possante hoje em dia, que você tem a sua vida entre amigos, você tem a vida trabalho, você tem N coisas no seu universo, totalmente particular e extremamente simples. Porque as pessoas precisam ter a simplicidade de ter essa liberdade na sua particularidade. Agora, ao ser alimentado, o ciúmes patológico ao tempo todo, você alimenta exatamente as suas dores. Porque não é o fato de você trair ou ser traído, é o fato de você, a pessoa que eu confio para dividir a minha vida, que vai me dar força quando eu precisar me levantar. Se você não confia, como é que você vai contar com aquela pessoa? É engraçado que a gente está falando do ciúmes afetivo, de relacionamento, mas existem outros relacionamentos na amizade. Então, existe ciúmes também nessa questão entre amigos, onde você não liga para mim, você só fala com outro amigo, é a cobrança entre os amigos, porque existe também o ciúmes entre esses amigos, porque isso é patológico também. Quando é uma amizade verdadeira, a felicidade do outro é maior do que a nossa necessidade de ter o outro tão perto e imediato. Eu costumo dizer que o amigo é o amor que você não precisa ficar cobrando. E não deve, porque a intimidade dá aquela coisa de posse, de estar cada vez mais perto. Mas quando isso é verdadeiro, quando tem um clima verdadeiro, o que prevalece é a felicidade do outro. Porque isso deixa nós felizes de fato. Porque a gente tem que pensar o seguinte: será que nós não estamos usando a amizade como amuletas para a gente se botar em situações sociais que, mesmo as situações profissionais, que isso não seja uma dependência, como a gente não faz com os afetos, de ter exatamente essa posse. Então tem que ter muito cuidado. Se você está num relacionamento de posse, de controle, você não está exercendo uma amizade, você está exercendo uma relação disfuncional. Por quê? Se o meu amigo está bem, isso é uma essência maravilhosa de saber que você também pode ficar bem, sabendo que o outro também está. Tem os ciúmes também do sentido família, que é aquela coisa, eu queria que só esse parente tivesse comigo, agora ele escolhe ter outro. Porque os ciúmes entre irmãos, por exemplo, é algo muito comum. Saber que, o meu irmão é mais amado, esse filho é mais valorizado. Isso é extremamente comum na normalidade, no núcleo familiar, que é extremamente verdadeiro. E eu acho, particularmente, que os pais não podem se comparar. Precisa ter muito cuidado com essa situação, porque não se compara parente. As famílias precisam aceitar como elas são. Limites é algo que precisa existir nesse tema, porque ela tende a trazer coisas de amizade, ela tende a trazer outras pessoas. Então, aquela coisa de ficar poupando, de ficar cercando, é um erro principal que os pais cometem
entre as famílias e os conflitos de manifestações de ciúmes, existem uma tendência aonde está sempre se comparando, de você falar assim, você precisa ser igual ao seu primo, você precisa ser igual ao seu tio, você precisa ser igual fulano de tal, sendo que as pessoas, elas são o que elas são, elas precisam ser inteiras na funcionalidade delas, cada uma tem a sua maneira de funcionar. E quando você olha para isso, você vai perceber que tanto os sobrinhos, quanto os netos, quanto as gerações que são diferentes uma das outras nas idades, você começa a observar que as que têm idades mais próximas é onde gera os mais ciumentos, porque existem os padrões estabelecidos para ser atingido. Então as famílias provocam esses conflitos que às vezes se torna incontrolável mesmo. Quando você vai ver, as famílias não se reúnem mais, elas não conseguem lidar com os ciúmes porque já foi longe demais entre a própria família. Então isso acontece muito em faixas etárias muito parecidas, mas nós precisamos lembrar que cada um precisa ser aquilo que ela nasceu para ser, no funcionamento delas, porque existe um funcionamento específico para cada indivíduo. Existe um funcionamento que nós precisamos respeitar, porque eu vou me colocar no lugar das pessoas. Nós temos muito medo ou vergonha de dizer eu sou ciumento, eu tenho ciúmes. Então quando você se coloca no lugar da outra pessoa e fala assim, poxa, eu sou ciumento, porque todos nós somos. Isso é muito engraçado, porque quando a gente olha para um casamento, por exemplo, a gente começa a ver que o outro está reclamando do outro, que fala assim, você não tem ciúmes de mim. Só que esse ciúmes de objetos e funções é a maneira ritualizada que cada um vai fazer dentro do relacionamento. Então, você começa a ver que o outro quer que o outro sinta ciúmes do jeito dele. Isso faz faz muita diferença, porque você, até na hora de querer que o outro sinta ciúmes de você, quer que o outro sinta ciúmes do seu jeito. Você tá vendo como a gente sempre cai nessa questão de ciúmes do jeito que o outro funciona? Isso é algo que acontece frequentemente. A gente encontrar pessoas nos atendimentos ou ouvir histórias que o outro começa a culpar o outro nessa maneira. Você não sente ciúmes de mim? Aí o outro fala, não, mas eu sinto sim. Não, você não sente não, porque senão, se você sentisse, você faria isso. O que ele está dizendo exatamente? Ele está querendo que o outro sinta ciúmes do jeito que ele sente. Ou está querendo que o outro funcione do jeito que ele funciona. Então, nós sempre abordamos temas e acabamos sempre parando neste ponto em comum, que é o funcionamento do outro. Aí eu pergunto a você, você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que é psicanalista, você que é do desenvolvimento humano, que faz terapia, supervisão, mentoria, pensa, no seu atendimento, se você tiver uma ferramenta que identifica o outro, como o outro funciona, é muito mais fácil e assertivo para você ensinar como o outro sair daquela situação ciumenta. Fica muito mais fácil para que ele entenda da maneira que ele funciona e não do jeito que você funciona. Porque a mente humana, ela não é uma ciência exata, ela é um universo de possibilidades
aonde nós encontramos caminhos, mas quando nós encontramos os traços de caráter daquele indivíduo, a gente consegue ter assertividade. E essa é a minha proposta aqui para você, profissional do desenvolvimento humano, para você que faz atendimento, para você que é terapeuta, acertar exatamente com o seu cliente, com o seu paciente, com quem você gosta de ajudar e atender, justamente para que ele tenha assertividade de entender a maneira dele funcionar, a maneira do funcionamento dele no mundo. Então você não precisa ficar preocupado de montar um consultório, você que está começando agora também, eu preciso montar um consultório porque senão eu não vou conseguir atender as pessoas. Não é verdade. Não é verdade, porque nós podemos atender as pessoas, hoje em dia, assim, o atendimento online é algo real. Hoje eu faço isso com muita realidade na minha vida, que é o atendimento online, atendendo pessoas de outros países, de outras nacionalidades, ajudando para que elas experimentem a maneira que elas funcionam. Porque por muitos anos elas vêm trabalhando uma disfuncionalidade fora do padrão de funcionamento dela e não de padrões morais ou moralistas. Não é isso o foco da psicanálise. O foco da psicanálise é você encontrar dentro de você mesmo a sua maneira de funcionar, através de ouvir o outro. Isso ajuda muitos profissionais a encontrar nos traços de caráter a funcionalidade do outro e você vai ter a sua agenda muito mais preenchida. Você vai ter a sua agenda completamente disputada. Por quê? Porque funciona. Funciona. As pessoas começam a ficar felizes e satisfeitas com o seu atendimento. Elas começam a ficar experimentar algo que realmente funciona dentro do atendimento. Muito dos atendimentos que eu realizo, as pessoas falam, nossa, mas eu fiz psicólogo por tantos anos, eu fiz terapia por tantos anos, eu passei por várias pessoas e nunca ninguém me disse isso que você está me dizendo aqui. Algo simples. É verdade. Por quê? Eu fui direto ao ponto. Eu fui direto na funcionalidade daquela pessoa. E é isso que você precisa aprender investindo nesse conhecimento de entender como o outro funciona através do comportamento humano e dos traços de caráter. Porque cada um de nós temos uma formação de traços de caráter que vai fazer de nós, cada um ter a sua individualidade de funcionamento. Então não tenha medo. Você que saiu da faculdade agora, quer atender pessoas, não sabe como começar, ou já começou fazendo um estágio numa clínica de um amigo, ou fazendo estágio numa clínica que não é sua e você morre de vontade de ter seu espaço, não precisa esperar tanto tempo assim. Você já pode começar os seus atendimentos sendo um profissional do desenvolvimento humano, claro, se você já é um terapeuta, se você já é um psicólogo, se você já faz supervisões e mentorias, usando essa ferramenta dos traços de caráter, que vai fazer muito mais você ter assertividade e vai lotar a sua agenda de atendimento com fila de espera. Eu garanto que não só a sua fila de espera vai aumentar, como os seus rendimentos também aumentarão. Imagina você conseguir fazer 10, 15, 20 mil a mais no seu salário atendendo remotamente, online, da onde você estiver. Isso é possível e eu estou aqui para ajudar e mostrar para você que podemos seguir por esse caminho. Legal? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer a todos que têm curtido e compartilhado. Muito obrigado. Vocês têm feito do meu trabalho algo muito mais expressivo daquilo que eu gosto de fazer e amo fazer todos os dias, que é atender pessoas e ajudar as pessoas.
Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho. Isso vai ajudar muito todos nós que estamos do lado de cá. Um super abração. Não deixe de compartilhar e não esqueça que toda semana teremos novidades nesse canal e vai ser um prazer ter vocês aqui. Super abração, nos vemos nos próximos vídeos.